E no episódio de hoje falaremos sobre zonas de treino. Gente, não é a zona que vocês estão pensando, são zonas de treino. É muito quinta série, ai meu Deus do céu. Velho, mas é bom deixar bem claro isso, né? Zonas de treino, não é essa zona feia, não. Ai meu Tanto é Deus. que nessa aí só tem 9, né? Essas que nós vamos falar agora. As Quantas? outras tem aí milhares. Então, Quantas? gente, 9 zonas de hoje, treino. hoje o Diego tem sorte dele estar longe. Se não, eu ia maltratar esse focinho dele. 9 zonas de treino. Diegão, vamos lá. Você tem 20 minutos para me convencer. 20 minutos? Não, É. eu ia te fazer essa provocação, Brunão. O que você acha da gente dividir as zonas de treino em 9? Era uma provocação que eu queria fazer para você. Você tá me fazendo a provocação de volta? Então, se você quiser, eu respondo a sua provocação. Por favor, Educadamente. eu preciso muito Educadamente. disso, eu preciso muito. Mas segura a resposta, segura a Tá, resposta, segura a beleza. resposta. Primeiro, pessoal, antes de pensar em divisão de zonas, então, esse bate-papo vai ser dividir as zonas. Antes de pensar em divisão de zonas, a gente tem que pensar nos domínios de intensidade. Não sei, Brunão, quando foi que você começou a ouvir falar de domínios de intensidade? Particularmente, eu comecei a ouvir esse ano aqui, naquele curso que eu fiz do Andrew Jones, que eu achei fantástico a forma de divisão, Você nesses fala de domínios. severo, moderado, fácil, é E você isso? já tinha ouvido já falar mais tempo? Sim, sim. Mais tempo, Já, sim. não sei quando, mas, sei lá, pelo menos 2017 no mestrado eu já ouvi falar Já, disso. já falavam sobre domínios de Sim, intensidade, que é o moderado, pesado, severo e extremo. Né? sim. Extremo tem alguns que colocam, tem outros que dividem em três domínios, outros colocam um quarto domínio. Eu comecei a escutar particularmente mais esse ano, depois do. Ó, pra você ver como é bom estudar, né? Como faz diferença, né, cara? Estudar. Ninguém É, nasce sabendo. As pessoas não sabem prontas e vão se gastando. As pessoas nascem não prontas e vão se fazendo, Diegão. Nossa, cara, Papo. já dá para encerrar o episódio já com mais uma frase de Já, efeito. é. Tudo que a gente falar agora vai piorar. Você Tudo que a gente falar tá, agora vai piorar. tá cheio das frases de efeito, né? Mas antes, as divisões que eu Mas faço. calma, calma, Ah, calma. pode falar, pode Desculpa. falar. Preciso citar Hum. o autor, porque eu sou assim, Diegão. Não gosto de levar Ah, méritos no que não é meu. cite o autor, então. Mário Sérgio Cortella. Boa, boa, boa. De novo, repete a frase de novo, para quem não entendeu. As pessoas não nascem prontas e vão se gastando. As pessoas nascem não prontas e vão se fazendo. Perfeito. Coisa linda, coisa linda. Obrigado, Não, obrigado. perfeito, não, muito legal. E é exatamente isso, perfeito. E acho que tem que ter a humildade de falar, pô, tá aprendendo, né? Que tá aprendendo coisa, não é? Ninguém tá sabendo, né? Nasce sabendo. Obrigado. Mas antes sempre fazia as divisões, aquelas divisões basiquinhas, né? De 5 zonas de intensidade, já trabalhei com 7 zonas de intensidade, o qual não achei tão interessante. E já ouvi até sobre 9 zonas de intensidade. E essas zonas de intensidade, pessoal, ficam dentro desses domínios. Então, de novo, os domínios: moderado, pesado, severo. E alguns autores colocam o extremo. E dentro desses domínios vão entrar essas zonas de intensidade, que o Bruno vai falar sobre as 9 zonas agora. Tchau, até a próxima. Diegão, é, a gente tem aí vários autores, enfim, cada um segue a linha que quiser. Então a gente tem autores falando de 3 zonas, 5, 7 e agora 9, mas essa 9 para mim é até um pouco de novidade. Estou esperando aí você Não, eu vou comentar explicar onde eu melhor o vi que isso. vai Não, ser. sim, sim. Mas acho que assim, para mim, trabalhando com atletas amadores, funcionam mais 5 zonas. Ah, eu também prefiro, viu, Bruno? Já se foram atletas avançados, aí pode se trabalhar com 3. Mas, na minha preferência, são 5. Sim. E se Mas tudo você, bem, vamos lá. Foi se só você para pensar, até fazer uma adenda. a maioria das pessoas, os corredores aqui, utilizam Garmin, né? Se você olhar
O Garmin ele coloca 5 zonas lá de frequência E é cardíaca. verdade, Polar, a Garmin põe de zona 1 a 5. Zona 1 a 5 já fica até é intuitivo. Quando você começa a incluir mais zonas, pô, mas sei lá, acho que passou do teu segundo limiar, começa a fazer aquelas divisões de zona após o segundo limiar, sei, né, que seria na sua zona severa, né, de zona Sim, severa de intensidade, fazer várias divisões. Ah, tipo, você vai correr. Digamos, seu limiar lá bateu uma velocidade de 3 minutos por quilômetro. Então vai ser 3 minutos por quilômetro, 2 minutos e 55, 2 minutos e 50. Se for um atleta muito experiente, é, de alta performance, ele vai até conseguir, acredito, que fazer uma divisão muito pontual de segundos, mas ainda assim, não sei se caberia colocar dessa forma para a pessoa dividir tantas zonas. Mas beleza, né? Vamos só dar um passinho para trás. E como que a gente chega nesses domínios antes de pensar em divisão de zonas, Brunão? Essa é boa, hein? ah, você está me perguntando. Tô te perguntando, como que a gente chega nesses domínios? Como que a gente descobre o que que é moderado primeiro? Eu acho que assim, O que que é não sei pesado, o que que é exatamente qual que é severo? a teoria aí do que você vai passar, do que você aprendeu. Mas para mim os domínios nada mais é do que você dar um nome para as zonas, né? É que nesse caso eles dão poucos nomes e vão dividir, eu não sei como é que vai ser, mas vão dividir a zona severa em duas ou três Ah, e não, talvez as outras no... também. Sim. Então, eu acho que na verdade é isso. Aí você vai ver, moderado, moderado. Então você vai pegar 70 a 80% Ah, da não, frequência. isso já é um passo à frente. Antes, então, é que só para ficar mais ilustrativo, para ficar mais fácil, o moderado é a hora que você abre o que divide, né? O moderado do pesado é quando você tem o seu primeiro limiar. É nesse sentido que eu estou perguntando. Daí o Ah, tá bom, do pesado limiar um pro. limiar 2 sim. Isso, entre o limiar um e o limiar 2 é o seu domínio pesado, e aí quando bate lá o seu segundo limiar, o ponto de compensação respiratória, o LTN, lá, o Linear Turning Sim. Point, vai dividir lá o severo, o que está acima desse segundo limiar é o domínio severo. É isso que é dessa forma também que você enxerga essas divisões. É mais nesse sentido. E aí, dentro desses domínios, é que começam a vir essas divisões de zona, 1 milhão de divisão de zonas, que eu acho que confunde mais a cabeça das pessoas que outra coisa. Usar 3 zonas. Ah, você vai. Hoje o seu treino é no moderado. Eu acho que fica uma amplitude muito grande de treino. Talvez você dividir em duas, eu acho que é o mais classicão, né? Você divide em duas o moderado, em duas o pesado, e o severo passou do segundo limiar, treino severo. Ou você pode dividir também, colocar uma zona no moderado, dividir em duas o pesado, dividir em duas o severo. Uma mais próximo do L2 e uma um pouquinho acima do L2. Essas são as divisões. Aí quando você entra com 7 zonas, 9 zonas, aí começa muito, fica muito picadinho, né, cara? Tem que ser muito preciso para acertar, cara. Mas nesse sentido aí. É difícil, Tiagão, porque assim, quando você está dividindo muito, então você vai ter lá, por exemplo, na sua zona 6, zona 9, são 9, né? Então, sei lá, na zona 7, tá bem alto já, já bem difícil, bem severo. Então, vamos supor que que ele vai te dar, então? Ah, você tem que estar entre 4,30 e 35, porque depois É, 30, 4,30 para 25, né? Porque vai baixando o pace, né? Porque vai ficando mais difícil. já passou da zona. Mas aí são 5 segundos. Como você controla isso? É muito difícil. Primeiro, Perfeito, é exatamente isso. o você correr ali, é difícil você conseguir controlar esses 5 segundos, ainda mais uma velocidade mais forte. Quando você está naquela sua velocidade de cruzeiro, de longão, você até sabe controlar melhor, mas às vezes numa velocidade mais forte é mais difícil. E segundo, quando você não tem uma margem, né, o range lá que a gente chama, você não tem uma margem muito grande, como é que você vai saber se o cara levantou, acordou com a prontidão para o treino?
Se ele se Boa. alimentou bem, se ele dormiu bem, se o estresse, não sei o quê. Porque geralmente, sei lá, a gente põe ali um treino moderado, o cara, ele vai fazer entre 5:30 e 5:50, sei lá, você põe 20 segundos. Do range. E aí, assim, pô, ele tá num dia ótimo, ele vai na margem baixa. Ele tá num dia Isso. merda, ele No vai na cinco e margem trinta alta. Não tá, vai no cinco e É, cinquenta entendeu? É isso. Então, se você dividir muito, cara, fica difícil controlar na hora do treino e fica difícil você, enquanto treinador, acertar de fato aquela zona, porque você não sabe a prontidão do cara na hora do treino. Exato. Principalmente se for a distância, se eu estiver mandando uma planilha de treino pro cidadão, né? Sim, Porra, meu, sim. Eu também, eu concordo, fica, quando você começa a dividir muito, fica, pô, é muito pouquinho, cara. E aí, beleza, aí naquele treino era pra ele ter ficado entre 4:30 e 4:25, ele ficou a 4:20, ele errou o treino? Ou Talvez ele, não, né? talvez, com certeza não. Porra, né, bicho? Cara, você fica também prendendo o atleta, segurando muito. Tá dentro da zona que você quer trabalhar. Tô falando aqui. Tá dentro da zona? É o que importa, né, Brunão? Fala aí. Depende qual zona, né, Diego? Depende qual zona, exatamente. Mas É, acho porque que é uma bem por zona aí, muito né? severa, né? Você vai cansar muito rápido. Exatamente. Na zona severa cansa rápido demais, entendeu? Na zona Agora, moderada ô, é mais Diego, tranquilo. Vamos lá, vai, para é, de besteira, meu Deus do céu. agora com relação a esses domínios, esses nomes, por exemplo, uma das coisas que eu não gosto muito é o fato de não ter uma zona leve. Então, se você quer para o cara faça um treino leve, como é que você vai falar para ele que é moderado, sabe? Você fala, meu, tem que ser um treino Ah, leve. Aí, por mais que você divida esse moderado em a zona um e zona 2 é moderado. Então, você pode pôr uma zona leve e uma zona moderada. Eu não sei. Primeiro, pela nomenclatura do cara também ler que ele vai fazer um treino leve isso, e ele isso. fala, pô, é leve. E é diferente dele ler um treino moderado e o treino ser leve. Entendeu? Porque na cabeça dele tá, não, Ué, tinha que ser moderado, meu. Mas Entende? Então, eu te entendo. primeira coisa que assim, esse tipo de situação, a gente, de zonas, de treinos, de domínios, de periodização e tudo, se a gente procurar aí na literatura, a gente vai achar autores que trabalham de várias formas diferentes, Muitas. muitas. E de fato, você tem que ver aquilo que mais está de acordo com o que você pensa, e você pode replicar, ou você pode pegar a ideia e fazer mais ou menos a sua ideia, o Legal. seu, o seu modelo de trabalho, e você aplica desse jeito. Que nem você pegou esses domínios, e vamos supor, que nem, sei lá, supor que eu tivesse pego esses domínios, e eu, pô, gostei desses nomes aqui, a gente pode separar mas quero acrescentar o leve, então vai ficar leve, moderado, pesado e severo. Quatro, e daí o severo você pode dividir em dois depois. Entende? Também. Então você vai e você adapta aquilo ao seu modelo de trabalho. Não, é perfeito o que você falou. É essa a ideia. Não, não adianta você sair copiando sem saber o que você tem que entender o que está rolando e você vai fazer da melhor forma para até para os seus atletas entenderem, ter um entendimento melhor. Mas eu ouvi isso aí sobre leve que você está falando, que não é que o treino vai ser leve, o treino é de baixa intensidade. Não que tem que ser, ele vai ser um treino mais tranquilo, mas quando eles falam dessa questão do moderado, mas vai ser um treino mais de baixa intensidade. Também que às vezes a gente coloca, eu treino leve, o cara acha que é brincadeira de criança aqui, tô de boa. Não, não sei lá, é o teu moderado lá, né? Tua zona moderada, que seria mais o treino mais leve para você, é para você correr entre 6 e 5:46. Aí você tá lá, a 7 aqui, assim, ó, né, tirando samplinha, fotinho, não sei o quê. Pô, não é isso. Tem uma zona também que você tem que fazer. Não sei se você, ou Mas você aí, quando mas aí eu... o cara tem que ser.
Mas o cara tem que ser um jumento, né? Você põe lá 5,40 a 6, o cara tá correndo a 7, pô. Não é Entendeu? porque tá Porque lá que é tá, leve cara, que ele não vai leve, correr a 7. Aí o cara é velho. mal intencionado. Porra, você entendeu? Aí é que tá. Então tem esse lado também de você. Ou o contrário, né? O cara fala, porra, treino leve hoje. Bruno tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu vou correr aqui 6, 5 e 40, eu vou correndo a 5, entendeu? Porque eu não faço treino leve. Aí se o cara vê um moderado lá e você coloca o 6 e 40, não, pelo menos meu treino é moderado hoje, você entendeu? Tem isso. É, então, é Isso, né, exatamente. cara? Você tem que Maneira de conhecer. trabalhar. Exatamente. Eu entendo o que você está falando, eu penso diferente, né? Por exemplo, você falar que o treino é um treino de baixa intensidade, ou um treino leve, para mim é só uma questão de nomenclatura, para mim é outra coisa, Exatamente, entendeu? exatamente. Não, não discordo de É, você, eu acho que tem que ter, tem que não, colocar lá o e nem leve, eu, né? nem eu de você, tipo, é o que eu tô falando, são questões De nomenclatura, do né? que nos agrada, do que nos Sim. agrada e nos convém mais. É só isso. Por isso que cada um ali acaba criando um pouco a sua metodologia de trabalho. É difícil convencer, né, cara? É muito difícil convencer nesse tipo de situação. E você sabe que até tem uma pergunta também desse moderado. Onde que inicia esse moderado? Isso foi uma pergunta que eu fiz até para os professores e tal. E fica uma questão, que você vai lá fazer o teste de ergospirometria. Beleza, você começa lá, o cara que já corre mais tempo, começa numa velocidade X, e aí quando entra lá o primeiro limiar, lá que começa a questão do lactato, tá, mas onde que é antes disso, né? Onde que eu consigo marcar para ter esse seu a primeira velocidade lá, que o cara tem que, o mínimo do mínimo é essa velocidade. Esse ponto em questão também é meio discutido, né? Os caras falam de você pegar pelo segundo limiar e colocar uma porcentagem a menos, né, do segundo limiar, e aí você tem essa marcação de quanto que você deveria correr lá no seu mais leve de todos, né, ou mais Sim. baixa intensidade, ou moderado leve, enfim. Use a nomenclatura que te convencer mais. Mas é isso, né? Você tem alguma ideia de trabalho, Bruno, que você faz pensando nisso, cara? Para ser o ponto de Então, partida, o mínimo que o cara tem que correr é aqui. eu tenho uma ideia sobre isso, que, por exemplo, quando né, que ele está ali no primeiro limiar, é isso que você tá falando, antes dele chegar no primeiro limiar. Por exemplo, o primeiro limiar do cara é a 10 quilômetros por hora e o segundo é a 14. Vamos pensar aqui, 10 e 14. Sim. É, antes O do. primeiro. Quanto que é que ele tem que. O mínimo que ele tem que correr, sei lá, 8 por hora, 7 por hora, 5 por hora? Sim. Então, aí que tá. O primeiro limiar é o limiar aeróbio, ou seja, quando você atinge a zona aeróbia, o trabalho aeróbio. E a gente falou sobre essa via metabólica aí no mês passado. Então, cara, se ele está correndo a 8, mas ele já está ali correndo a 10 minutos, ele tá já na zona aeróbia dele. Então ele já passou do primeiro limiar. Agora a grande questão é quando ele vai passar o segundo, Hum, que aí é o limiar anaeróbio, né? E aí quando ele começa a produzir, começa a ter acidose metabólica, enfim, isso. quando já fica um trabalho muito mais forte. Agora, se é a 8, se vamos supor esse exemplo que você deu aí, 14 ele passa do anaeróbio. 10 ele passa para aeróbio, mas se ele estiver correndo a 9 durante meia hora, ele não fez uma atividade aeróbica? Então, Sim, certeza que ele atingiu o limiar aeróbio dele. sim. Só que no teste, o que acontece no teste, lá no teste Hum. ergospirométrico? Ele vai chegar a 10 km por hora em 3 minutos, porque começou a 8, 9 e já foi para 10, entendeu? Sim, porque vai tendo escalonado, né? Então, Vai o cara fala, subindo. ele começou no 10, mas ele não começou no 10. Se ele começou no 10 no teste. Mas se ele estiver correndo meia hora, 9, ele vai atingir do mesmo jeito, Entendi. entendeu? Porque Entendi. é quando ele começa a colocar o oxigênio como um fornecedor de energia, né? Ali na mitocôndria, blá, blá, blá. Então, na minha opinião, cara, o primeiro limiar é difícil você calcular quando ele vai acontecer. Mas É, ele vai acontecer. Se você tiver uma atividade aeróbia, ele vai acontecer. Seja a é, 8, a 9, a 10 ou a 11. Então, se ele estiver abaixo do segundo limiar, ele vai acontecer.
E aí, por que que é importante o segundo limiar, o limiar anaeróbio? Porque é como se fosse o seu 100%. Então, tudo que tiver abaixo, O aí Bruno ali, a colocou partir aspas, dele, tá? você No... controla isso. A partir dele, você controla se você está a 90, 85 ou 80. E aí você sabe o que é moderado e o que é leve. O que Boa, seria o seu perfeito. ritmo para um treino mais longo, entendeu? Então, o que norteia, É o norteia segundo limiar. é o segundo limiar, exato. Porque o É, primeiro agora você faz vai atingir, sentido. cara. Se você estiver fazendo uma atividade aeróbica, você vai atingir. Não, putz, perfeito. Meu, perfeito. Cara, faz uma aula aqui. Deixa eu até anotar isso aqui, peraí. Não, é perfeito. Não, é Tome nota. perfeito. Perfeito, perfeito. Uma aula, cara, porque e também já escutei da importância que tem alguns testes até que eu já vi que eles só pegam o segundo limiar. Daí eu fiquei, pô, mas como que descobre o primeiro? É porcentagem para trás, né? Porque o mais importante é você descobrir onde que é o anaeróbio, né? O limiar anaeróbio. Onde seria lá, entre aspas, ali o seu 100%. Aí você só faz a contagem para trás e ver a quantidade de tempo que o cara se mantém legal isso. É, Talvez, digamos, no teste tenha algum marcador fisiológico ali, né, quando eles estão fazendo o teste, mas fato é que se quiserem descobrir de fato o seu limiar um, seu primeiro limiar, eles teriam que começar o teste, tipo, a 8 por hora lá, que é onde você está começando a correr leve, 7, 8, depende da pessoa, por mais algum tempo. tipo, manter mais tempo. O cara É, falando porque naquela senão ela só vai velocidade. chegar no terceiro, quarto minuto, porque é quando ela começa a sentir um pouquinho mais de dificuldade, porque ela já está, não dificuldade, mas enfim, quando ela começa a sentir mais o exercício, porque ela já está ali 3, 4 minutos. Sim, perfeito. E aí, pensando no endurance, meia maratona, maratona, nesses domínios de intensidade, onde a gente tem que se manter por mais tempo durante predominância, tá, pessoal? Não é exclusividade durante os treinos, é mais nesse domínio entre o moderado e o pesado, né, Brunão? Acho que severo vai ser. Depende da fase de treinamento. Eu lembro que até a gente conversou sobre isso no. Não Não, sei se foi no claro. último episódio, né? Mas predominantemente é mais no de próximo do L1, né? Do seu primeiro limiar, né? Justamente Então, por você ser está mais falando, aeróbio, né? tá falando os treinos longos, tal, a maioria dos treinos de rodagem, é isso, né? É, o cara que vai, o cara que é meia maratonista é maratonista, né? Tá. Primeiro que assim, essas zonas, né, moderada, pesada, severa, o 100% limiar dele é do pesado para o severo. Quando ele está no severo, ele passou do limiar 2, certo? Certo, perfeito. Ah, então tá. Então ele vai estar ali moderado para pesado, depende do cara. Talvez algumas pessoas vão aguentar fazer uma prova mais longa já no pesado, mas acho que a Será, grande cara? maioria vai. Exatamente, mas acho que a grande maioria só vai conseguir fazer uma prova mais longa no moderado. No moderado, isso. Sim. É, exato. Ah, você pega lá os grandes atletas, os caras correm próximo do segundo limiar, né? Você não corre, acho que até um pouquinho É, acima, né, do segundo limiar para fazer. Imagina uma maratona ali no teu, cara, L2 ali, que é a essa velocidade crítica, né? capacidade, essa é a diferença da genética dos caras, a capacidade da remoção e utilização, né, Muito rápido. do, Do lactato. do lactato. Isso. Fugiu o nome. Então, essa é a diferença da genética dos caras, é isso, Cara, é eles muito incrível. conseguirem otimizar isso tudo. Nossa, imagina, cara, é muito incrível. E assim, tá falando de corredor, né? Tem cara que é. Tem outras modalidades também que são absurdas, né? Pensando nisso e tipo, de VO2, os caras têm um VO2 altíssimo, é muito legal de ver. E aí, pensando agora, a galera dos 5 e dos 10, Brunão, aí sim dá para trabalhar mais em cima desse severo e até um pouco né, do teu Do máximo, pesado e do severo, né? pesado, severo e até às vezes um pouco acima lá, talvez não, né, várias vezes acima do que seria o seu 100%, né? E No treino, sim, né? Nos treinos intervalados, tudo na prova, os 10 não, mas acho que os 5 acho algumas que dá pessoas pra fazer são acima. capazes de fazer ali no limiar deles. É, porque quando você. Isso também até é interessante, quando você chega lá no seu segundo limiar, você ainda tem um pouco mais
um espaço ali ainda para correr, porque é o que você falou, Sim, teste e você ficou, sei lá, 1 minuto ali correndo, já aumentou a velocidade, mais 1 minuto aumentou, então tudo isso vai depender muito do que você vai fazer em treinos. Vai fazer um intervalado de 200 metros é uma coisa, de 400 é outra. Por isso, você dividir, passar desse limiar, você dividir mais 3, 4 zonas, pô, é complicado de você conseguir acertar direitinho. E se você acertar, vai ser coisa de 5 segundos de uma para outra, 10 segundos. Você fala pro sim. cara, pô, fica aí a 2,55 nos 200 metros e nos 400 você fica a 3,3. É, só um Vai! atleta vai ter essa capacidade. De ter esse encaixe certinho, né? De acertar, né? Meu, muito legal. Acho que belíssimo bate-papo, viu, meu? Muito bom, Brunão. É isso aí? Ficamos por aqui? Você nem falou das 9 zonas, aí você ficou com medo de falar, vai, fala a verdade. Ah, ainda bem, porque. Eu vou falar o que das 9 zonas, cara? Pô, pensei que tu ia defender as 9 zonas aqui, eu ia ter que te bater daqui. Não, nossa, eu ia entrar por dentro do fio da internet para me buscar aqui. Ah, não, sou 5 zonas, galera. Acho que é mais fácil, né? Para todo mundo entender, fica mais. E aí depende, se você vai dividir Sim. a primeira zona sei lá, a zona do meio em dois, a primeira em dois, a segunda em dois e a última em um, ou um, dois, dois, aí Bem depende do teu difícil, nível de depende. treinamento e de quem tá, da forma como que o seu treinador trabalha, né? Sim, Bem, Brunão, isso sim. aí. Quer fazer Isso as aí, honras Diegão. aí, Brunão? Faz as honras aí, Vamos meu lá. querido. Então, YouTube, Instagram, Spotify, Corrida Consciência. Vai lá, segue a gente em todas as redes sociais. Dá aquela moral para quem te dá moral. Isso aí, muito E bom. segue lá também, arroba treinador maravilhoso Diego Fernandes, é isso? Isso aí, isso aí. E arroba Bruno Brusin. Muito bem, Brunão. Valeu pelo bate-papo, valeu pela aula e até o próximo Valeu, galera. episódio, E hein? tamo junto até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Abraço. Boa.